O amor mais triste de Michael Jackson não foi o amor que o mundo viu, não foi o casamento que durou 20 meses com a filha de Elvis, não foi o relacionamento construído em contrato com a mãe de 2 dos seus filhos. Foi um amor que o mundo nunca viu, que durou 4 anos, que aconteceu no período mais escuro da vida dele, quando todo mundo estava do lado de fora jogando pedra e ela estava do lado de dentro, segurando a mão dele, sem câmera, sem testemunha, sem pedir nada em troca. Ela se chamava Vera, Vera Nascimento, uma brasileira de 31 anos de Belém do Pará, que chegou na vida de Michael Jackson em 1993, no pior ano da vida dele, e que ficou até ele pedir para ela ir embora. Não porque não a amava, porque a amava demais para deixar o mundo destruir ela também. Vera Nascimento havia chegado a Los Angeles em 1990, vinda de Belém, a cidade da chuva forte e do açaí de verdade e do mercado Ver o Peso, onde o rio e a cidade se encontram toda manhã. Ela havia saído do Brasil com uma bolsa de estudos para a Universidade da Califórnia. Jornalismo, não o jornalismo de fofoca e tabloides. O jornalismo que ela havia aprendido a amar na faculdade de Belém, o de histórias reais, de pessoas invisíveis que tinham algo importante a dizer e não tinham quem ouvisse. Vera tinha um olhar específico para o mundo. O olhar de quem cresceu numa cidade onde a floresta e o rio e o asfalto vivem juntos sem pedir licença, onde a beleza e a dificuldade existem no mesmo espaço sem contradição. Esse olhar ela trouxe para Los Angeles. E Los Angeles não sabia o que fazer com ele. Depois da universidade, ela ficou. Trabalhou como freelancer, escrevia matérias para veículos brasileiros sobre a comunidade latina em Los Angeles, sobre imigrantes, sobre pessoas que construíam vida longe de casa. Nunca havia escrito sobre famosos. Não era o que ela queria fazer. Até que, em 1993, um editor brasileiro a ligou com uma proposta que ela recusou 3 vezes antes de aceitar. "Quero uma matéria sobre Michael Jackson", ele disse. "Não sobre as acusações, não sobre os tabloides, sobre o homem, sobre o que está acontecendo com ele por dentro." "Eu não faço esse tipo de matéria." "Você faz matérias sobre pessoas invisíveis. Esse homem está invisível dentro da maior visibilidade do mundo. É a mesma coisa." Vera ficou em silêncio. E o editor havia dito exatamente a coisa certa. O ano de 1993 foi o ano em que o mundo inteiro escolheu um lado. As acusações contra Michael Jackson explodiram em agosto. E o que se viu foi uma máquina de destruição que funcionava nos 2 sentidos. De um lado, os que acreditavam nas acusações. Do outro, os que defendiam cegamente. E no meio, um homem de 35 anos que havia acordado uma manhã e descoberto que o mundo havia decidido quem ele era antes de saber qualquer coisa de verdade. Vera não escolheu lado. Era jornalista. O trabalho dela era observar. Conseguiu acesso através de contatos. Não para a entrevista formal, para a observação, para estar presente em alguns momentos públicos da equipe durante a turnê Dangerous, que havia sido interrompida. E num desses momentos, num corredor de hotel em Los Angeles, em outubro de 1993, ela o viu pela primeira vez. Não no palco, não nas fotos, de verdade. Michael Jackson caminhando por um corredor com aquele jeito que ele tinha de ocupar o espaço, como se estivesse tentando ocupar o mínimo possível. Cabeça levemente baixa, passos rápidos, os olhos olhando para frente sem focar em nada. O olhar de quem está aprendendo a não ver para não ser visto. Vera ficou parada, e ele passou. E por uma fração de segundo, os olhos dele se cruzaram. Ela não gritou. Não sorriu com aquele sorriso nervoso de quem encontra famoso. Não tirou o caderno do bolso. Apenas olhou, e ele notou. 3 dias depois, ela estava na área de imprensa de um evento relacionado à turnê quando sentiu alguém parar ao seu lado. "Você estava no hotel, no corredor."
Ela se virou. Michael Jackson estava ao lado dela, com a equipe alguns passos atrás, mas ele havia se deslocado especificamente até onde ela estava. Estava, ela disse. Você não reagiu. Como eu devia ter reagido? Ele ficou em silêncio por um segundo. Normalmente as pessoas ou gritam ou ficam com aquele olhar. Que olhar? De quem está decidindo se acredita em mim ou não. Vera o olhou diretamente. Eu sou jornalista, ela disse. Meu trabalho não é acreditar ou não acreditar, é observar. Ele a estudou por um momento. E o que você observou até agora? Um homem muito cansado tentando andar por um corredor. Silêncio. E então algo no rosto dele mudou. Não foi um sorriso. Foi algo mais sutil. Foi o relaxamento de quem estava tenso há tanto tempo que havia esquecido como era não estar. Você é brasileira, ele disse. Não pergunta, observação. Sou, de Belém do Pará. Onde fica isso? No começo da Amazônia, onde o rio é tão largo que parece mar. Ele ficou olhando para ela. Você escreve sobre pessoas invisíveis, ele disse. Ela piscou. Como você sabe isso? Eu pesquiso as pessoas que vão estar presentes nos meus eventos. Ele disse simplesmente. E mesmo assim deixou que eu viesse? Exatamente por isso. A matéria nunca foi publicada. Não porque Vera desistiu, mas porque em algum momento entre outubro e dezembro de 1993, o trabalho virou outra coisa. Não de um dia para o outro, devagar. Do jeito que as coisas verdadeiras acontecem. Ele ligava às vezes, tarde da noite quando não conseguia dormir, que era quase sempre. Ela atendia, conversavam, não sobre as acusações, nunca sobre as acusações, sobre outras coisas. Ela contava do Pará, das histórias da floresta que a avó contava, da chuva de Belém que chegava todo dia às 3 da tarde como compromisso marcado. Ele contava de Gary, da infância que era ensaio antes de ser infância, do irmão Marlon, da mãe Catherine, que era o centro de tudo. Em janeiro de 1994, ela foi até Neverland pela primeira vez. Não como jornalista, como ela mesma. Vera de Belém do Pará, que havia aprendido a observar as pessoas antes de julgá-las. E o que ela viu em Neverland não foi o que os tabloides descreviam. Viu um homem que havia construído ao redor de si o mundo que havia sido roubado dele quando criança. Os brinquedos, os animais, a montanha-russa. Não eram excentricidades. Eram a infância que ninguém havia deixado ele ter. Ela ficou olhando para tudo isso por um longo tempo e então disse: Você construiu o parque que nunca teve. Ele ficou parado. Sim, ele disse baixinho. Isso não é loucura, ela disse. Isso é saudade. Ele a olhou, com aqueles olhos que ela havia aprendido a ler nos meses anteriores. E havia neles algo que ela reconheceu, o alívio de ser compreendido sem precisar explicar. O que aconteceu entre 1993 e 1997 ficou entre eles. Vera nunca escreveu sobre isso. Nunca contou para o editor que havia pedido a matéria. Nunca usou o que sabia, porque havia coisas que não eram história para ser contada. Eram vida para ser vivida. Ela continuava seu trabalho de jornalista. Escrevia sobre imigrantes, sobre comunidades, sobre pessoas que o mundo não via. E às vezes ia a Neverland. Ou ele ia até o apartamento dela em Silver Lake, um apartamento pequeno, cheio de livros e plantas e uma janela grande que dava para a colina. Ele amava aquele apartamento. Dizia que era o lugar mais normal em que esteve em anos. Ela fazia café. Ele ficava na janela olhando para a colina. Conversavam por horas. Às vezes, ele dormia no sofá porque não queria ir embora para a mansão vazia. E ela cobria com uma manta e voltava para os livros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Havia momentos difíceis. Em 1994, quando ele se casou com Lisa Marie Presley, Vera ficou em silêncio por 3 dias.
Ele ligou. Eu precisava, ele disse. Eu sei, ela respondeu. Não é o que você pensa. Eu sei o que é, ela disse. Você precisava de armadura. Entendo. Silêncio. Você está bem? Ele perguntou. Estou, ela disse. E estava, mais ou menos. Do jeito que a gente está quando ama alguém cuja vida é maior do que qualquer amor pode conter. Quando o casamento acabou em 1996, ele não disse nada sobre isso. E ela não perguntou. Apenas abriu a porta quando ele apareceu naquela noite com o rosto que ela conhecia. O rosto de quando o peso era demais. Ela fez café. Ele ficou na janela. E a vida continuou. Em março de 1997, Vera recebeu uma proposta de trabalho. Uma revista importante de São Paulo. Correspondente no Brasil. Cobrindo Amazônia. Comunidades ribeirinhas. Povos indígenas. O trabalho dos sonhos dela. Mas significava voltar. Ela ficou com a proposta na mão por 2 semanas. E então foi a Neverland, sentou com Michael no jardim e contou. Ele ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, houve um silêncio longo. O tipo de silêncio que não é vazio. É cheio de coisas que os dois estavam sentindo e nenhum estava dizendo. Você vai aceitar, ele disse. Não pergunta. Não sei. Vai. Ele olhou para ela. Esse é o trabalho que você nasceu para fazer. Michael, Vera, a voz dele era firme e gentil ao mesmo tempo. Você passou 4 anos aqui, parte desses anos ao lado de mim. Você abriu mão de muita coisa. Não abri, escolhi. Eu sei que escolheu. Ele pegou a mão dela. E eu precisei de você mais do que você sabe. Mas eu não posso ser o motivo para você não viver a vida que é sua. Ela o olhou. Com aqueles olhos de jornalista que observavam tudo, que haviam observado ele por 4 anos, e visto tudo que os outros não quiseram ver. E você? Ela perguntou. Eu fico, ele disse simplesmente. Não é isso que eu perguntei. Ele ficou em silêncio. Eu tenho os filhos chegando, ele disse. Prince havia nascido em fevereiro daquele ano. Eu tenho a vida que tenho. Michael. Eu estarei bem, ele disse. Ela o olhou por um longo tempo e soube que ele acreditava nisso, e soube que ela não acreditava completamente. Mas havia coisas que não se pode segurar, pessoas que não se pode proteger de si mesmas, e havia amores que eram grandes demais para caber num apartamento de Silver Lake. Se eu for, ela disse, você some do meu lado. Não some. Fico diferente. Diferente como? Ele pensou. Como música que você ouve numa cidade que você amou, que toca e você lembra de tudo, mas a cidade continua lá mesmo que você não esteja. Vera ficou com aquela frase. Fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, ele estava olhando para ela, com o olhar que ela havia colecionado por 4 anos. O olhar de alguém que está guardando um momento antes que ele acabe. Eu vou sentir sua falta, ela disse. Eu já estou sentindo, ele respondeu. Ela foi embora em abril de 1997. Na manhã da partida, ele apareceu no apartamento de Silver Lake às 6 da manhã, com um papel dobrado na mão. Não abre agora, ele disse. Ela pegou. Guardou no bolso do casaco. Eles ficaram na porta do apartamento por alguns minutos, sem grandes palavras, sem o tipo de cena que o mundo imagina quando pensa em despedida de amor. Apenas 2 adultos que haviam compartilhado 4 anos de vida real, na entrada de um apartamento pequeno em Silver Lake, com a manhã de Los Angeles começando lá fora. Ele abraçou ela. Demorado, do jeito que se abraça quando se sabe que é a última vez, mas ninguém quer dizer isso em voz alta. Obrigado, ele disse, no ouvido dela. Por quê? Por ter ficado quando todo mundo foi. Ela fechou os olhos. Obrigado por ter me deixado ver você de verdade. Ele se afastou. A olhou. E foi, sem olhar para trás.
Ela ficou na porta até o carro sumir na rua. E então abriu o papel. Era uma carta curta, com letra dele, que ela havia aprendido a reconhecer, que dizia: Vera, você me ensinou que observar alguém com atenção é a forma mais honesta de amor. Eu nunca fui observado assim. Só por você. Leva-o Pará no coração. E sabe que tem alguém em Los Angeles que vai ouvir a chuva de Belém em toda a chuva que cair aqui. Com amor, Michael. Vera voltou ao Brasil. Cobriu a Amazônia, povos indígenas, rios e florestas e histórias que o mundo precisava ouvir. Fez o trabalho que havia nascido para fazer. Às vezes pensava nele, não com saudade que paralisa, com saudade que aquece. Sabia das polêmicas, das dificuldades, de tudo que continuou acontecendo na vida dele depois que ela foi. E algumas vezes, nas tardes de chuva de Belém, pensava que em algum lugar em Los Angeles estava chovendo também. E que talvez ele estivesse ouvindo. Em 2009, ela estava em campo, numa comunidade ribeirinha no interior do Pará, sem sinal de celular, sem internet. Quando voltou para Belém, 3 dias depois, é que soube. Sentou no hotel com o notebook aberto, leu tudo e ficou em silêncio por um longo tempo, com o barulho da cidade lá fora, com o cheiro do rio chegando pela janela. Com a carta dobrada guardada há 12 anos, numa pasta de documentos importantes que ela levava para todo lugar. Vera Nascimento era jornalista. Havia coberto guerras, desastres, histórias que mudavam vidas, mas nunca publicou uma linha sobre Michael Jackson. Não sobre o que ela viu, não sobre o que ela viveu, não sobre os 4 anos em Silver Lake e Neverland e nos corredores de hotel e nas manhãs de café, porque havia coisas que pertenciam à vida, não à história. Havia amores que eram reais demais para virar matéria. Uma vez uma editora jovem perguntou por que ela nunca havia escrito sobre famosos, sendo que havia vivido em Los Angeles no período mais movimentado da história do entretenimento. Vera pensou por um momento. Porque as histórias mais importantes que eu vi lá, ela respondeu, não eram minhas para contar. A editora não entendeu. Vera não explicou. Voltou ao trabalho e carregou o resto em silêncio, do jeito que ela sempre havia feito. Com dignidade, com amor e com a certeza de que as coisas mais verdadeiras não precisam de publicação para existir. Essa história é ficção, mas o isolamento de Michael Jackson não era. O período de 1993 em diante foi real na sua crueldade. Um homem sendo julgado pelo mundo inteiro enquanto tentava continuar sendo humano. E essa história pergunta: quem estava do lado dele? Não os empresários que ganhavam com ele, não os amigos que apareciam nas fotos, mas quem ficava quando as câmeras iam embora? Quem ouvia às 3 da manhã? Quem não precisava que ele fosse Michael Jackson para estar presente? O amor mais triste não é o que termina em briga, é o que termina em escolha. É o amor que 2 pessoas olham um para o outro e sabem que é real. E sabem que o mundo ao redor é grande demais para ele, e escolhem se despedir enquanto ainda é bonito, antes que o peso destrua o que foi leve, antes que a realidade consuma o que foi verdadeiro. Esse é o amor mais triste, não porque foi errado, mas porque foi certo demais para o mundo que o cercava. Se essa história te tocou, compartilhe, porque em algum lugar agora mesmo há um amor que está sendo guardado em silêncio. Uma carta numa pasta de documentos importantes. Uma chuva que lembra de alguém. Um apartamento pequeno em Silver Lake que existiu. E foi real. E foi suficiente. E foi o amor mais triste e mais honesto ao mesmo tempo. Porque alguns amores são grandes demais para caber no espaço que o mundo deixa para eles. E mesmo assim existem. E mesmo assim importam, mais do que qualquer coisa que o mundo viu.